Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso. Quem foi que vazou? Quem foi o responsável por vazamento de informações de reforços cujos nomes vinham sendo mantidos em sigilo? Ontem falei sobre isso, né? Que 90% dos nomes com os quais o Botafogo negociava estavam sendo mantidos em sigilo, mas vazaram essa informação. E aí eu vou mostrar para vocês que isso também não é culpa do Botafogo, não é culpa de jornalistas ligados à mídia independente ao Botafogo. A gente vai dar nome aos bois. Alguns nomes foram vazados e já que foram vazados, vamos comentar em que pé anda a negociação, se é uma boa, se não é. E é claro, vamos falar um pouquinho mais sobre o imbróglio envolvendo Luiz Henrique. Essas e outras notícias sobre reforços você acompanha agora aqui no Plantão Glorioso. Somos mais de 64 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. O canal não para de crescer graças a você que deixa o seu like, que recomenda o conteúdo, que joga o link desse vídeo em grupos. Enfim, vocês são demais e eu peço, continuem dando seu apoio, continuem dando like, se inscrevam no canal, não é inscrito ainda, vê o canal todo dia, pô, eu esqueço de me inscrever, vou dar esse momento para você, se inscreva no canal Gigante Glorioso, torne-se membro da nossa família, clique aí, ó, seja membro e participe da família GG, a família que mais cresce na mídia botafoguense. E a gente vai falar de reforços, mas eu aproveito também para fazer o jabá aqui da Bet Nacional, parceira do canal Gigante Glorioso. O link da Bet Nacional, que é a maior casa de apostas do Brasil, maior cotação do mercado, te paga na hora, tá aqui no comentário fixado desse vídeo. Agora vamos ao que interessa, falar de reforços. Vamos lá, meus amigos. Ontem eu via dizendo que o segredo é a alma do negócio, que alguns nomes, a maioria deles, né, vinham sendo mantidos em sigilo para não atrapalhar a negociação. Mas é aquilo, né, gente? O Botafogo faz a parte dele. Segue a negociação em segredo. Algumas acabam até vazando, né? Mas a maioria delas não é por conta do clube, não é por conta de mídia independente do Botafogo. Se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. O vazamento da negociação com Júnior Urso, via jornalista Jorge Nicola. O vazamento da negociação do interesse do Botafogo pelo Martim Orreda, jornal Lance. E o vazamento da informação aí sobre o interesse no Matheus Pereira, o site Gol.com. Então, não dá para o Botafogo ser o responsável pelo vazamento de informação. Dentro do Botafogo ninguém comenta, mas jornalistas, familiares, o próprio jogador, pessoas ligadas ao jogador, acabam comentando, acabam vazando alguma coisa, intermediário de negociação, e aí, enfim, não se segura por muito tempo esse tipo de informação. A única informação que a gente passou para vocês aqui foi em relação ao Carlos Eduardo, a tentativa de diminuição dos valores, né? E a do Luiz Henrique, né? Que já era de saber geral, né? Mas, enfim, os nomes foram revelados, não todos, tá? Tem jogador que está negociando com o Botafogo nesse momento que ainda ninguém sabe, tá? Só o Botafogo e os envolvidos na negociação. O Botafogo não divulgou, ninguém ainda divulgou, mas esses nomes acabaram vazando na imprensa e vamos falar sobre eles. O Júnior Urso, ele entrou no radar do Botafogo devido a negativa, não é negativa, né, mas a dificuldade da negociação com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, volante do Fenerbahçe da Turquia, até tem o interesse de voltar para o futebol brasileiro, estava a fim de sair do time turco, mas, enfim, não é uma negociação fácil, ele tem contrato, é o maior salário do elenco e não deu certo a negociação, estava lá um entrave. O Jorge Jesus até quer contar com o Luiz Gustavo, mas o Fenerbahçe quer abaixar o salário dele e tal. Enfim, um imbróglio danado. A situação não seria resolvida tão facilmente. O Botafogo sai da negociação tendo em vista a prolixidade desse tipo de negociação com um jogador de quase 35 anos, né? E o Júnior Urso, um jogador mais jovem, que se destacou há pouquíssimo tempo no futebol brasileiro, tá? Foi bem nos clubes que jogou aqui no Brasil, né? A gente lembra do Júnior Urso com a camisa
do Corinthians, do Atlético Mineiro, jogador que surgiu lá no Curitiba. Já é um meio experiente, né? Com seus 33 anos, está jogando no Orlando City, e o Botafogo, segundo o Jorge Nicola, teria oferecido o mesmo salário que ele ganha lá no Orlando, e um contrato, isso aí eu acho que vai ser revisto, né? Mas um contrato entre 2 e 3 anos, a depender de cumprimento de metas, tá, aquela coisa toda. Cumprimento de metas é o que há hoje em dia no futebol, né? Visto que os jogadores são avaliados pelo que eles produzem dentro de campo, número de partidas, enfim, né? Tendo em vista o que aconteceu com o Kaique, a gente ainda não sabe quanto tempo o Kaique vai ficar fora, e mesmo assim o Botafogo já vinha buscando um volante mais experiente. Acho que a contratação do Júnior Urso é vista com bons olhos, né? Se der certo, eu acho que vai agregar e muito ao Botafogo. E aí a informação que empolgou o torcedor do Botafogo foi a informação do jornal O Lance e também alinhada ali com o perfil do Twitter Transfer 24 Horas sobre a negociação do Botafogo com o Martim Orreda, jogador que se destaca já há 2 temporadas pelo Godoy Cruz, na Argentina, jogador novo, tem 23 anos, então se destacou ali nas 2 temporadas no Godoy Cruz. A temporada atual dele é muito boa, são 21 partidas, 7 gols marcados, 7 assistências, atua com muita qualidade pelos lados, pelo meio, então seria um jogador que traria muita qualidade para o meio-campo, é um atleta com muitos recursos técnicos. O Botafogo, a negociação com outros atletas, por exemplo, a negociação com o Luiz Henrique atrapalha essa com o Martim Orreda? Não, até porque o caso do Luiz Henrique, a gente vai falar daqui a pouco, inicialmente é um empréstimo, com opção de compra. No caso do Martim Orreda, não, o Botafogo entraria com a compra, né, dos valores. São valores altos, mas o Botafogo está na jogada. A torcida está empolgada porque é um atleta de destaque no futebol argentino. Por que não foi para nenhum clube grande da Argentina? É sabido que o futebol argentino passa por uma crise muito grande, financeira, econômica, né? Obviamente fruto da crise financeira pela qual passa o país. E no cenário sul-americano isso se reflete nas últimas edições de Libertadores, Sul-Americano, futebol brasileiro, as equipes brasileiras, mesmo aquelas mais humildes, né, no cenário nacional, elas acabam despontando, acabam se destacando exatamente pelo poderio financeiro. Então o Botafogo chegaria como favorito para essa negociação com o Martim Orreda. Inclusive, segundo esse perfil, Transfer 24 Horas, o Botafogo já abriu conversas com o jogador e está, aspas, em um bom caminho, já que sinalizou com uma proposta de quase 30 milhões de reais pelo Orreda. A ver. E aí, meus amigos, entre alguns outros nomes, como por exemplo Marcos Paulo, que surgiu no Fluminense, que não me agrada, né, um nome que já deixo claro, não me agrada, que tem passagens pelo futebol português, né, aqueles times de segunda linha, o Matheus Pereira é um nome que me agrada. O Botafogo, segundo o perfil Gol.com, fez uma proposta pelo meio atacante Matheus Pereira, de 26 anos, do Al Hilal da Arábia Saudita, mas a primeira proposta foi recusada. Continuam as negociações, né? Mas a primeira proposta feita pelo Botafogo, isso faz parte da negociação, né? Proposta jogada lá embaixo, foi recusada. Agora é o momento de se trocar ali figurinhas. E o Matheus Pereira é um jogador que fez carreira no Sporting de Portugal. Então não é um cara que jogou em time de segunda linha, né? Apesar de já ter passado pelo Chaves, numa das melhores campanhas do Chaves no Campeonato Português, ele fez carreira no Sporting, que é uma das maiores equipes do futebol português. A temporada do Matheus ela é muito boa, ele tem 3 gols, 15 assistências em 34 jogos. Número de assistências assustador, né? Então, se destacou também no futebol inglês na temporada de 2019, entre 2019 e 2021. Então, eu acho que seria um nome muito interessante para compor esse ataque do Botafogo. Se o Botafogo realmente fechar com o Matheus Pereira, com o Orreda, com o Júnior Urso, e aí vamos lá, ou com o Ruiz, ou com, e aí as controvérsias, né? A gente vai falar desse último caso, ou com o Luiz Henrique, o Botafogo
vai subir muito o seu nível técnico em relação aos rivais aqui no Brasil. Bom, já que eu falei o nome dele, vamos lá. Caso Luiz Henrique. Dei a minha opinião, e minha opinião é muito clara, mantenho a minha opinião. Acho que o atleta se envolveu, apesar de ele não ter declarado nada, né? O áudio que soltaram aí foi do pai do Luiz Henrique, dizendo que o Flamengo era a melhor opção, tal. Mas não sei se vocês perceberam que no áudio não se menciona o Botafogo. E aí vem as controvérsias. Eu coloquei no meu Twitter que eu ainda acho engraçado algumas pessoas ainda darem créditos para pessoas cujos créditos já foram tirados por quase todo mundo, né? Então tem jornalista que joga para um time. O jornalista que soltou essa nota do Luiz Henrique no Flamengo, ele joga para o Flamengo, isso aí tá muito claro. Só que não veste a camisa do Flamengo, né? Tem aquela coisa da imparcialidade. Cara, quando ele jogou essa, desconfiei. Veio o áudio do pai do Luiz Henrique, ali pra mim o troço tava fechado, encerra, ninguém quer ver mais o cara no Botafogo, esquece, posou com camisa de Botafogo no jogo e tal, esquece. Tchau, bênção, seja feliz onde quer que esteja, né? Mas aqui a gente não queria mais. E aí vem o desenrolar da negociação. Algumas versões dizem o seguinte, que na verdade, eu falei isso no vídeo mais cedo, né? O Flamengo não desistiu da negociação pelo Luiz Henrique. Quando o Luiz Henrique estava acertado com o Flamengo, só que o Olympique colocou uma cláusula de compra, o Botafogo, percebendo o espaço, foi lá e ofereceu. Igualou a proposta. O áudio do pai do Luiz Henrique seria antes, isso é uma das versões, tá, galera? Seria antes de o Botafogo entrar no páreo. E aí, por que soltou depois? Quem é que soltou? Foi o jornalista que joga para um time, mas que não veste camisa do time. Então soltou esse áudio aí exatamente para desestabilizar, para dar a impressão de que, ó, tá aí, ó, não tem força nenhuma em negociação, tal. E na verdade o que a gente viu de ontem à noite para hoje é que o Botafogo acabou dando um chapéu no Flamengo. Esse papo de desistência do Flamengo é balela, né? Isso é criação da imprensa Fla Press para não assumir que o Flamengo não tinha condição de arcar com a compra, não queria, achou os valores muito altos e confesso para vocês, acho os valores altos para o jogador que é. Luiz Henrique é um jogador comum, pode vir a despontar no futebol brasileiro? Pode, cresceu fisicamente pra caramba. Tecnicamente não vi absolutamente nada do Luiz Henrique no Olympique de Marseille, era o terceiro reserva lá, mantenho aquilo que eu falei, tá? Agora, pode despontar? Depende dele. Depende dele. Futebol brasileiro a gente já sabe. Na segunda janela, então, as equipes ficam mais enfraquecidas ainda. Se vier para o Botafogo, porque assim, galera, o Flamengo desistiu da negociação, o Botafogo fez a proposta, o Nantes está na parada, tem uma outra equipe da Europa que também está na parada. Então, assim, não tá certo que vem para o Botafogo, não, tá? Não tá certo que vem para o Botafogo, não. O que tá certo nesse momento é que o Flamengo, tendo em vista não ter condições financeiras de competir com o Botafogo, tirou dele da reta, já gastou dinheiro aí parcelando em 58 vezes sem juros o Cebolinha, saiu da briga, tá certo. E o Botafogo entrou na briga. Eu não vou entrar no mérito de que a torcida não quer, ou não, o torcedor não liga para isso, que o futebol hoje é empresa, é lucro, o John Textor vê o Luiz Henrique só como uma mercadoria para vender depois, como o Orreda, que é um jogador jovem. O Luiz Henrique também é um jogador jovem com grande potencial de revenda, né? O investidor enxerga isso, potencial de valorização do atleta dentro de um clube. O torcedor não vê isso. E ainda mais, com esse imbróglio todo envolvendo o Flamengo, eu achei desnecessária a tentativa do Botafogo pelo Luiz Henrique. Há outros jogadores melhores no mercado, há outros jogadores mais acessíveis no mercado, mas é aquilo, galera. Se fechar com o Luiz Henrique, fizer 1, 2, 3 gols, começar a dar passe, começar a desequilibrar, o jogo de volta com o Flamengo no retorno do Campeonato Brasileiro, faz um gol e faz assim, acabou a conversa. É isso que a gente quer. Não quero jogador torcedor, não quero jogador que beije camisa e depois passe 5 jogos no estaleiro, não quero jogador que diz que ama e não joga nada, eu quero jogador que faça gol.
Eu quero um jogador que dê assistências. Eu quero um jogador que desequilibre. Então, para mim, não importa se tem amor à camisa, se é isso, se é aquilo. Tem que ter raça, tem que ter comprometimento. Tem que honrar o empregador, uma relação empregatícia também. Tem que entender que o Botafogo é um patrimônio mundial. Agora, se torce, se não torce, a gente quer dentro de campo que desequilibre, fazendo com que o Botafogo consiga uma boa temporada, vaga para torneio continental, porque a gente tá vendo aí, cara. Pô, o Corinthians, acha a imprensa, o tratamento da imprensa é impressionante. O Corinthians se acovardou o jogo inteiro diante do Boca Juniors. Praticamente ataque contra a defesa. Mas foi heróico. Foi incrível. Mas eles estavam desfalcados. O Botafogo está desfalcado, sei lá quantas rodadas, de 15, 12, 10. Mas o Botafogo joga um futebol ridículo, medíocre. Mas o Corinthians, né, que tomou 4-0 do Fluminense, pô, heróico. 0-0 com o Boca Juniors com 1% de posse de bola, heroísmo, né? O Maledeto lá, atacante do Boca Juniors, para mim já assinou a carta de alforria dele. Aquelas penalidades foi para pedir demissão, né? Maledeto, coitado do Maledeto. Deu a classificação pro Corinthians, mas é heróico. É heróico. O Botafogo não, o Botafogo é deficitário. O Botafogo tá brigando para não cair. Assim, o tratamento da imprensa é diferente. E a gente precisa entender isso. Por isso que aqui na mídia independente, o canal Gigante Glorioso, aqui é Botafogo e a gente defende o Botafogo com unhas e dentes. Uma vaga em torneio continental garante ao Botafogo automaticamente vantagem sobre seus adversários. O Fortaleza, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está em fase final de Libertadores da América. É assim, galera. O futebol brasileiro hoje, financeiramente, leva muita vantagem. O lanterna do campeonato está entre os 16 melhores da América. E é isso. Então o Botafogo precisa cavar vaga esse ano em torneio continental para ano que vem nós voltarmos a ter alegrias do tamanho da tradição do Botafogo. Mais notícia, fechando com qualquer reforço, a gente volta aqui no Plantão Glorioso para conversar com vocês. Convido, se inscreva no canal, deixa o seu like. A Bet Nacional, que é a melhor parceira do canal Gigante Glorioso, tá aqui o link no comentário fixado nesse vídeo. Nosso Twitter, Instagram, para vocês seguirem Gigante Glorioso aqui é Botafogo. Valeu!